como fazer um plano de aula da educação infantil passo a passo. Você nunca fez um plano de aula para bebês, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega conteúdo especial para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo, que é a parte número 1, vou te ensinar a como fazer um plano de aula da educação infantil passo a passo para bebês, onde eu vou te ensinar a estruturar a metodologia e a como colocar em prática esse conhecimento. Então, desde já, separa teu material didático, separa o documento Word, separa a tua caneta e bora começar a inovar em sala de aula. Beleza? Bora começar! E bora lá iniciar mais esse processo pedagógico, onde eu garanto para você, querido professor, querida professora, que você, através desse vídeo, através dessas dicas, que você vai colocar em prática na sua realidade pedagógica, você vai alcançar o sucesso didático, beleza? E nesse vídeo você vai aprender muito mais do que as suas aulas lá na faculdade, lá na universidade, porque esse conhecimento aqui é um conhecimento prático da realidade escolar, seja da realidade particular, seja da realidade pública de ensino, beleza? Então, bora começar. Para a gente iniciar o nosso planejamento, nosso plano de aula, a primeira informação que a gente precisa ter se chama BNCC. Você vai colocar lá no Google BNCC, você pode colocar BNCC PDF se você quiser, você vai dar um Google e vai aparecer essas informações, certo? Você vai clicar aqui e você vai baixar o seu documento. Quando você baixar o documento para o seu PDF, aliás, você vai baixar o documento em PDF para o seu computador, ele vai ser aberto dessa forma aqui que eu vou mostrar para você, certo? Já estava aqui na página da aula, mas eu vou mostrar para você. Está aqui o documento Base Nacional Comum, que é o documento norteador de toda a educação básica. Chegou nesse documento, a gente vai lá para a página da educação infantil, certo? Que inicia na página 34. Beleza? Agora vamos lá para o plano de aula para a gente ir articulando todo esse conhecimento. Beleza? Bora nós! Tá aqui plano de aula, identificação, componente curricular, educação física. Professor, mas por que você está fazendo um plano de aula da educação física? Porque a galera da educação física aqui no canal responde comentário, faz pergunta, tira dúvida. Então eles pediram um plano de aula e eu estou fazendo esse plano de aula. Se você é de um outro componente curricular, se você é um professor pedagogo, tem dúvidas em relação a algum termo, coloca aqui nos comentários que eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários e eu vou grifando ali quais são as dúvidas mais frequentes, beleza? Então vamos nós. Primeiro, componente curricular, que é a mesma coisa de disciplina, é educação física. Se você é um professor que tem uma maior carga horária ou que é um professor que tem uma menor carga horária, esse plano de aula também serve para você, que você vai conseguir adaptar. A única diferença aqui que eu coloquei componente curricular é educação física. Mas essa aula aqui, onde a gente vai trabalhar cores, a gente pode incorporar outros componentes curriculares também, beleza? A data tá aqui, que é a data referente à gravação do vídeo. A duração, 100 minutos, que equivale a 2 horas, porque 1 hora a aula é 50 minutos. Professor Davi Souza, o seu professor. E o tema da minha aula é: qual é o nome dessa cor? Professor, eu posso colocar como tema da aula uma pergunta? Posso, porque é você que está construindo o seu plano de aula. Não existe na BNCC a delimitação de um tema. Tem a delimitação da habilidade que a gente vai já discutir, mas em relação ao tema não tem. Então você pode colocar como tema o que você quiser, contanto que esteja conectado com todo o seu planejamento, certo? Campo de experiência. Campo de experiência é um termo único da educação infantil. Só tem campo de experiência na educação infantil. Então, se está se preparando para o concurso público, presta atenção nessa informação. Inclusive, aqui no canal, eu fiz vários vídeos preparando você para a sua prova didática do concurso público. Você quer se tornar um professor efetivo? Procura aqui no canal que tem esses vídeos liberados para você. Inclusive, como fazer um plano de aula para concurso público. Então, vem comigo. Existem diferentes campos de experiência. Se você ainda não conhece quais são os campos de experiência,
procura aqui no canal que também tem um vídeo falando só sobre quais são os campos de experiência, beleza? Vamos abrir a nossa BNCC, que já está aqui, preparada, e nós vamos entrar aqui nos campos de experiência. Eu estou voltando. Campos de experiência, que são volta aqui, inicia aqui, ó, os campos de experiência. Nós temos o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então nós temos 5 campos de experiência. Mas o campo de experiência que nós vamos desenvolver e trabalhar hoje se chama espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Localizado na página... Opa, travou aqui um pouquinho. Localizado na página 51. Tá aqui, ó. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Beleza? Então nós vamos trabalhar com eles. Só que o meu ano, a minha série, a minha etapa de ensino é para bebês, que é o nosso mais conhecido infantil 1, tá bom? Pode ter uma variação de estado para estado, para município, mas é o infantil 1, que são de crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, beleza? Vamos continuar, vamos dar continuidade. Se o meu público-alvo nessa aula são os bebês, a gente vai analisar aqui essa tabela, certo? Se você não consegue entender ainda o que são as habilidades, procura aqui no canal que tem um vídeo explicando para você. Aproveita e se inscreve, porque nesse canal tem todos os conhecimentos necessários para você se tornar um professor inovador em sala de aula. Então vem comigo, ó. Aqui em cima nós temos o campo de experiência. Aqui embaixo, onde tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, nós temos o conjunto de habilidades, que são essas aqui, ó, todas as habilidades. Outra coisa, o termo habilidade na educação infantil não aparece. Aparece a palavra objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que tem o mesmo sentido da habilidade. No entanto, na educação infantil é objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. No ensino fundamental, que é o anos iniciais e finais, nós temos a habilidade. Então pode cair aí no seu concurso. Vamos continuar. Bem, nós temos aqui primeiro bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Nós vamos estudar nesse vídeo, né, nessa sequência de vídeos aqui, ó, bebês. O professor está muito pequeno. Calma, que eu vou ampliar, certo? Então nós temos essas habilidades e nós temos esse restantezinho de habilidade aqui. Aliás, não tem nenhuma, só tem nas outras etapas aqui de ensino, nas outras séries ou anos, certo? Então nós vamos ampliar aqui um pouquinho para que você possa perceber essas informações. Eu não irei ler habilidade por habilidade, porque não vai dar tempo. Mas aqui no canal tem esses vídeos mais específicos para cada um, certo? Então venham, para você entender. Essa informação que está em negrito aqui se chama código alfanumérico, que também tem um vídeo no canal explicando aqui. Essa informação, ela tem o objetivo apenas de dizer que essa informação, esse conjunto de letras e números, faz referência a unicamente essa habilidade. Não existe um outro código igual a esse em toda a BNCC, porque esse código é único, é específico. O código que eu escolhi foi exatamente um, que fala explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, como o odor, a cor, sabor, temperatura. Só que nós vamos nos aprofundar em relação à cor. Mas, professor, a habilidade está falando odor, cor, sabor e temperatura. Isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar tudo isso na minha aula, não? Negativo. Você pode muito bem fazer uma aula somente sobre aromas, uma aula somente sobre cor, uma aula somente sobre sabor e uma aula só sobre temperatura. Você pode fazer isso? Com certeza. E isso vai ainda especializar a sua aula, fazendo com que aquele conhecimento possa ser aprofundado, onde o aluno vai aprender essas terminologias características de cada um desses assuntos, cada um desses objetos de ensino aqui, objetos de aprendizagem, beleza?
Então eu peguei, Ctrl C, Ctrl V, coloquei aqui, tá aqui. Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais. Lembrando, ó, o tema da minha aula está alinhado com a minha habilidade. Para você que não sabe o que é habilidade, de maneira facilitada para você entender, é a capacidade que o aluno precisa desenvolver no final da minha aula. Lembrou de alguma coisa? Lembrou dos objetivos. Ah, professor, então quer dizer que a habilidade é um objetivo que eu preciso alcançar no final da minha aula? É. A BNCC só trouxe um termo novo para a mesma coisa que a gente já trabalha há anos. Se você é um professor que tem um pouco mais de experiência, que tem aí seus 10 anos, 15 anos de experiência, você sabe que a gente já tem objetivo de aula, ó, faz muito tempo. Mas a BNCC trouxe a termologia habilidade para representar os objetivos que a BNCC definiu. Veja comigo. A habilidade é o objetivo obrigatório que a BNCC trouxe para que eu, professor, venha trabalhar na minha realidade escolar, na minha realidade regional. Então, essa habilidade ela é obrigatória em todo o território nacional. No entanto, o meu objetivo de aula é o objetivo que eu vou estabelecer para alcançar essa habilidade. Professor, não entendi. Lembra sempre, a habilidade é obrigatória, tal qual. Meu objetivo sou eu que vou produzir, sou eu que vou adaptar a partir da minha realidade escolar e regional essa habilidade que a BNCC me obrigou a trabalhar, certo? Então vamos dar continuidade. Existem 10 competências geral na BNCC. Lembrando que existem, quando a gente fala do ensino fundamental, anos finais e iniciais, existem as competências de área, existem as competências específicas que cada componente curricular precisa desenvolver. Tem vídeo aqui no canal explicando essa informação. E qual foi a competência que eu escolhi? Escolhi a competência número 10. Professor, mas eu posso escolher 3 competências? Eu posso escolher 3 habilidades? Você pode. Mas quanto mais habilidades, quanto mais competências você estabelece no seu planejamento, mais trabalho você vai ter. Você vai ter uma quantidade maior de conhecimentos a serem desenvolvidos, que precisam ser apresentados, fazendo com que essa demanda venha se tornar mais complexa. Então, segue a dica do professor Davi. Escolha apenas uma, no máximo 2. Ah, professor, mas eu quero colocar 3. Cuidado, mas escolha no mínimo uma. Porque quando você trabalha com apenas uma habilidade, é mais fácil de ser desenvolvida. Você tem um ano inteiro, você vai ter 40 aulas na sua turma, 40 aulas ou mais, para desenvolver todas as habilidades que existem na BNCC. E dá tempo, então tenha calma. Qual é a competência? Agir pessoal e coletivamente com autonomia. Responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então veja bem, professor, mas eu estou trabalhando com bebê. O bebê vai trabalhar isso aqui todinho, de forma inicial vai. Porque lembra, existe uma escada de desenvolvimento. Existe infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, infantil 5, ensino fundamental anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Anos finais, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então existe uma escada de desenvolvimento. Essa competência aqui ela vai ser desenvolvida até o final da educação básica. Então, durante o primeiro ano da criança na escola, ela vai iniciar esse desenvolvimento dessa competência. E assim, ano após ano, ela vai progredindo, progressão de aprendizagem. Então, a gente vai desenvolver isso com o decorrer do tempo. Temas contemporâneos transversais e temas transversais não é a mesma coisa. Cai em concurso. Não é a mesma coisa. Temas contemporâneos transversais estão alinhados com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Temas transversais, eles estão alinhados com os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Pessoal, mas eu ouvi falar que os Parâmetros Curriculares Nacionais estão em desuso, ninguém usa mais eles. Cuidado! Eles continuam sendo um documento da educação básica. O documento obrigatório é a BNCC,
mas os PCNs também podem ser utilizados e incorporados no planejamento escolar. Talvez na sua escola, na sua realidade escolar não caia lá, mas na sua prova de concurso pode cair. Temas contemporâneos transversais, BNCC. Temas transversais, PCNs. Existem 5 temas transversais. 5 não, 6. Temas contemporâneos transversais. Existem 6, ó. Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Fiz um vídeo explicando cada um deles. Qual foi o que eu escolhi? Cidadania e civismo. Coloquei aqui, ó, cidadania e civismo. Mas por que você colocou cidadania e civismo? Calma que a gente vai já chegar lá. Competências socioemocionais. Competências socioemocionais é um termo também novo que surgiu com a BNCC. Existem 5 que falam sobre habilidade de relacionamento, autoconsciência, consciência social, autogestão e tomada de decisão responsável que nós vamos desenvolver ao longo da aula. Se você analisar o tema transversal com a competência socioemocional que eu escolhi, ela está diretamente ligada com quem? Com a competência. Se essas informações estão interligadas, isso quer dizer que o meu planejamento está pedagogicamente alinhado. Então, o que eu preciso agora é construir os objetivos e estabelecer a atividade para que eu possa alcançar a aprendizagem no final da etapa de ensino, que é no final da minha aula. Professor, não consegui entender. Veja bem, sua competência geral, ela precisa estar alinhada com os temas contemporâneos transversais e competências socioemocionais. Imagine o seguinte, competência geral está falando sobre responsabilidade e cidadania, não é? É. Posso trabalhar meio ambiente? Posso. Mas minha competência socioemocional precisa estar alinhado com o meu ambiente. No entanto, o meu plano de aula fala sobre cor. Se ele falar sobre cor e eu vou falar sobre o meu ambiente, quais são os conteúdos e as informações que vão interagir dentro desse plano de aula? De alguma forma ele não vai corresponder. Porque quando a gente fala de cor, normalmente a gente não fala de meio ambiente. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente pode falar sobre sustentabilidade, a gente pode falar sobre a tomada de decisão responsável, mas o meu plano de aula, que é esse plano de aula que eu estou te ensinando, está falando sobre a cor. Se é sobre a cor, durante a minha aula, o que a gente vai fazer? Apresentar e diferenciar as cores. Ah, professor, estou começando a entender. Quer dizer que o senhor escolheu um tema e esse tema está alinhado com os objetivos. E para eu alcançar a minha competência, a competência socioemocional e os temas contemporâneos transversais, eu vou desenvolvê-los dentro dos meus objetivos perfeitamente. Tanto os temas contemporâneos transversais quanto as competências socioemocionais são conhecimentos que a gente vai trabalhar de forma transversal. Professor, o que é o conhecimento transversal? Veja bem, eu vou apresentar para os alunos quais são as cores existentes. Lembre-se, são bebês. Provavelmente, muito provavelmente, esse é o primeiro contato que esse bebê vai ter com esse conteúdo, com esse conhecimento, que trata sobre as cores. Se é o primeiro conteúdo, se é o primeiro contato, a gente vai apresentar e diferenciar as cores. Eu coloquei essas cores aqui dentro de parêntese, só para ficar mais didático o teu entendimento, tá certo, querido professor? O que acontece? Se eu quisesse apagar todas as informações, eu poderia apagar, mas eu deixei aqui para ficar mais didático o seu entendimento. Veja bem, primeiro objetivo, apresentar e diferenciar as cores. Vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, preto, roxo, rosa, preto, cinza e branco. Botei preta 2 vezes, né? Pronto. Vivenciar atividades corporais que estimulem a identificação das cores nos objetivos, na paisagem, nas roupas, em brinquedos e em desenhos. Professor, quer dizer que a gente vai fazer uma atividade, uma dinâmica com as crianças? Vamos sim, você vai ver como vai ser bacana, como vai ser legal. Depois, desenvolver a inteligência visual espacial e a coletividade através de brincadeiras e jogos. Ó, veja bem, agora que eu me lembrei. Atividades corporais que estimulam a identificação.
Professor, mas o meu bebê, ele é bem pequenininho, o meu bebê. Ele vai conseguir acompanhar a minha aula? Agora compete a você, professor, adaptar. Existem planejamentos que a gente precisa adaptar à minha realidade escolar. Se eu estou no berçário, provavelmente eu não vou conseguir. Se eu estou com alunos de 1 ano, um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, eu vou conseguir fazer esse planejamento. Então a gente tem que fazer o quê? Uma adaptação para que tudo isso possa acontecer, certo? Desenvolver a inteligência visual espacial e a coletividade através de brincadeiras e jogos. Reconhecer a relevância da educação física escolar na formação integral do indivíduo, promovendo o pensamento crítico e a cultura corporal de movimento. Eu acabei esquecendo de colocar um termo que é muito importante, e eu vou adicionar ele aqui. E esse termo são os direitos de aprendizagem. Os direitos de aprendizagem, certo? Eles são conteúdos que a gente precisa desenvolver durante as nossas aulas. Lembrando, são crianças. Então elas precisam conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Não existe a possibilidade da gente priorizar um deles, porque são crianças. E crianças vão aprender o quê? Brincando. Através dessa brincadeira, dessa apresentação, dessa dinâmica, desse movimento que eles vão aprender. Então não tem como eu priorizar apenas o conviver. Não tem. Então a gente vai colocar no plano de aula todos os direitos de aprendizagem, porque através das brincadeiras e jogos a gente vai possibilitar essa aprendizagem, certo? Então a gente vai para o conteúdo programático, porque eu coloquei conteúdo programático porque assim, alguns estados e municípios ainda pedem esse tipo de informação aqui, que acaba sendo um tipo de objetivo geral. Com a BNCC a gente não precisa colocar mais conteúdo programático, mas eu coloquei aqui porque alguns professores ainda têm dúvidas sobre essa termologia, mas eu coloquei aqui. Então, contextualizar as diferentes cores no ambiente, no caso aqui no ambiente escolar, na sala de aula, durante a prática de atividades corporais, observando suas aplicabilidades cotidianas. Contextualizar as diferentes cores no ambiente, vou botar aqui escolar, porque acabei esquecendo, né, no ambiente escolar, durante a prática de atividades corporais, que vão ser as dinâmicas que a gente vai desenvolver, observando suas aplicabilidades cotidianas. Então vai ser através das atividades corporais que a gente vai aprender o quê? Qual é o nome da cor, certo? Agora nós vamos entrar, temos os recursos didáticos, que é pincel, apagador e caixa de som, que pode ser uma caixinha Bluetooth. Ah, professor, não tem uma caixa de som, na minha escola não tem uma caixa de som potente. Olha essa caixinha Bluetooth que eu comprei. Eu tenho uma dessa aqui em casa e lá na escola tem outra um pouquinho maior que essa, que fica lá na escola que eu utilizo ela. Porque fica mais fácil de eu levar para os lugares e tal. E quando a gente fala de escola, normalmente tudo é compartilhado. E pode acontecer de eu precisar de um dia e ela já está agendada para outro professor. Então a gente fica fazendo essa variação, né? Eu pelo menos levo logo o meu material para ser mais fácil. Materiais, objetos com cores diversas, como tampinha de garrafa, papel crepom, roupas, toalhas, brinquedos e etc. Coloquei 10 baldes, mas podem ser também bambolês, beleza? Na próxima aula eu vou te ensinar passo a passo a como fazer a metodologia deste plano de aula completo. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação.